Falado, cada coisa que acontece no culto, irmãos, às vezes você não planeja, a pessoa que dirige o culto não planeja, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não comunica qual é a mensagem que vai ser pregada, etc e tal, mas os irmãos vão sendo guiados pelo Espírito Santo e Deus vai modelando e moldando tudo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Irmãos, eu tenho pensado muito nesse tempo sobre o fato de ter 40 milhões de afastados no Brasil é um negócio bem complicado, né? A gente ouve falar que tem 40 milhões de afastados. Isso não deve ter crescido, irmãos, com o passar dos anos, porque esse dado é de cerca de 2012, aproximadamente. Então, eu acredito que esses dados já aumentaram. Então, você ter 40 milhões de pessoas afastadas é um negócio bem complicado de se pensar. Mas eu quero falar nessa noite sobre um tema que eu creio ser, assim, extremamente importante para a gente pensar, para que eu e você, a gente não incorra nesse erro que a gente vai ver aqui na palavra. Lucas 15, você achou? Amém? Vamos lá para o versículo número 11, Lucas 15, 11. Jesus está contando uma história que ela já se tornou conhecida assim mundialmente. Já virou filme, já virou série, já virou tanta coisa, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, ou como na versão revista atualizada, dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho então lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Acalma a tempestade dentro de nós nessa noite, de tantas coisas, às vezes tantas preocupações, às vezes uma preocupação com uma coisa aqui, outra lá. Deus, acalma essa tempestade, alcança aqueles que estão agora sintonizados, ouvindo, pessoas que estão trabalhando no hospital hoje, pessoas que estão trabalhando de vigia, pessoas que estão andando no seu carro, Deus, seja o que for, pessoas que estão em casa, eu peço que a tua palavra os alcance nessa noite para a glória do teu próprio nome, e haja salvação, transformação de vida, no poder do nome de Jesus Cristo. Deus, nós oramos convictos de que o Senhor está presente aqui, e o teu Espírito vai nos conduzir ao longo da tua palavra, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Amém? Bom, essa história é muito conhecida, mas às vezes nós não paramos para analisar alguns detalhes dessa história e perceber que existem algumas atitudes que esse jovem tem, existem decisões que ele faz, existem sentimentos que estão no coração dele e que essas coisas todas, os sentimentos, as atitudes, as decisões, elas foram a razão desse jovem se afastar, perder tudo que ele tinha, viver de uma maneira irresponsável, como a Bíblia diz, destruir a si próprio, voltar para casa, sabe, todo arrebentado. E nós precisamos pensar nisso, irmãos, para que nós não venhamos a trilhar o caminho desse jovem chamado filho pródigo, e a palavra pródigo significa rebelde. O tema para a nossa mensagem nessa noite é o perigo da ingratidão. Você pode repetir isso comigo? O perigo da ingratidão. O que é gratidão? Para a gente entender ingratidão, a gente precisa entender gratidão. O
que é gratidão? Irmão, gratidão é o reconhecimento do benefício da ação de alguém na nossa vida. Então, quando a gente reconhece que alguém fez algo de bom para nós, nos abençoou de algum jeito, e aí gera em nós um sentimento chamado gratidão, a gente passa a ser grato àquela pessoa. E aquela gratidão, de certa forma, é um sentimento que nos prende, que nos amarra a uma devoção, que nos amarra a um respeito, que nos amarra a exercer honra, que nos amarra a um sentimento pela vida da pessoa que fez isso por nós, que nos ajudou. A gratidão é aquele sentimento de que nós pensamos assim, eu sou devedor a essa pessoa de algum jeito. A gratidão é isso. A gratidão é aquele sentimento que a gente se vê como devedor a tal ponto assim de pensar, eu não tenho como pagar o que essa pessoa fez por mim. Eu sei que eu não posso pagar, eu nunca vou poder pagar o que essa pessoa fez por mim. Mas mesmo sabendo disso, mesmo a gente sabendo disso, a gente busca, sabe, ser grato, honrar aquela pessoa de algum jeito. A gente passa a honrar, passa a dar honra, passa, como diz aqui o Gabriel, o que é honra? Né? Honra é você destacar alguém para homenagear, isso é honra, uma maneira bem prática. Você presenteia alguém, você vai lá e compra um presente, diz eu quero honrar minha mãe, eu quero honrar meu pai, porque eu sou grato a eles. E às vezes não tem uma ocasião específica, às vezes não é um aniversário que a gente vai dar honra, às vezes pode ser fora de hora, fora de data, mas enfim, a gratidão leva a gente a honrar aquele que nos abençoou. Então a gente, quando é grato a uma pessoa, mesmo sabendo que a gente não tem como pagar aquilo que aquela pessoa fez pela gente, mesmo assim, a gente fica agradecido, a gente fica, sabe, procurando servir aquela pessoa. O que eu posso fazer para ajudar? Você precisa do meu carro, você precisa do meu tempo, você precisa da minha casa, o que você precisa de mim? Eu estou pronto para te servir, eu estou pronto para te abençoar. Então a gratidão é assim. Só que se a gente eliminar todas essas reações, honra, gratidão mesmo, servir, homenagear alguém, presentear alguém, reconhecer alguém, se a gente tirar todas essas reações que vêm da gratidão, a gente então vai ter a ingratidão. Quando alguém nos faz um benefício, quando alguém nos abençoa, quando alguém exerce uma ação bondosa conosco, e a gente não honra, e a gente não reconhece, e a gente não agradece, a gente não presenteia, a gente não serve a pessoa, olhe para cá. Então isso traz a ingratidão. Então a gente acaba descobrindo o que é ingratidão. O que é ingratidão? Posso colocar assim de uma forma mais tranquila para a gente entender? Ingratidão é quando a gente pensa que tudo que foi feito por nós, por alguém, não foi mais do que a obrigação da pessoa que fez. Ok? A ingratidão é quando a gente passa a pensar o seguinte, que aquilo que aquela pessoa fez por mim, não foi mais do que a obrigação dela de fazer aquilo por mim. Então, isso vai gerar a ingratidão. Esse pensamento já é a ingratidão. Existem pessoas, irmãos, que desenvolvem ingratidão pelos próprios pais. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Honrar, irmão, não é apenas respeitar como a gente pensa. Honrar é reconhecer quem eles são na sua vida. E por causa disso ser grato, e por causa disso homenagear, e por causa disso obedecer, e por causa disso servir, e por causa disso, sabe, fazer de tudo para abençoar. Isso é honrar. Mas o Provérbios capítulo 30, verso 11, na linguagem de hoje diz assim, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai, e são ingratas com a própria mãe. Olha só, a despeito da palavra de Deus de honrar pai e mãe, Salomão diz que tem pessoas que fazem exatamente o contrário, e aqui provavelmente é Lemuel, o rei, que não foi exatamente Salomão que escreveu esse provérbio, mas ele está dizendo o seguinte, olha, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai, ele está colocando isso aqui como um absurdo, como uma coisa assim, meu Deus, que mundo é esse? Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. E por que ele coloca isso, irmão? Porque você pode até considerar que o teu pai foi o pior pai do mundo, que a tua mãe foi a pior mãe do mundo, mas querendo ou não, ela te pegou no colo, te amamentou, te gerou, carregou você no ventre dela. Querendo ou não, quando você era uma criança frágil, sensível,
que até uma gripe poderia matar você, ela lutou para te agasalhar, para te dar um remédio, para ficar acordado a madrugada inteira, medindo lá a temperatura. O pai, aquele que gera, aquele que muitas vezes pode ser bruto, duro, difícil, mas é o pai. E de acordo com a Bíblia e com a própria história, nós não temos 2, 3, 4, 5 pais, nós temos um só. Nós não temos 30, 40 mães, nós temos uma só. E Deus considera o sentimento de você amaldiçoar um pai, de você ser ingrato com uma mãe, algo terrível. Então esse sentimento de ingratidão, irmãos, é o que aparece no coração do jovem, do filho pródigo. Ele está dentro de casa, comendo daquilo que o pai produziu a vida toda para ele. Ele está usufruindo dos benefícios que o pai dele deu para ele. O pai dele já trabalhava muito antes dele nascer. A casa era aconchegante e acolhedora, mas esse jovem começa a desenvolver um sentimento de ingratidão para com o pai dele, para com aquele que o honrou, para com aquele que o abençoou, que cuidou dele. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai começar a perceber que a falta da honra, ela é uma manifestação da ingratidão. Quando eu deixo de honrar alguém, e a honra se dá por alguém que sem dúvida me abençoou, me fez um benefício, pode ser até que eu não perceba, mas não significa que aquilo não aconteceu. Pode ser até que você não acredite em Deus, mas isso não significa que Deus não exista. Porque uma coisa que a gente tem aprendido é que a verdade, irmão, tá? Isso aqui, grandes homens pensadores, muito mais capazes do que eu, chegaram a essa conclusão, e eu já venho pregando isso há tanto tempo. A verdade, ela existe independente de nós. Entre outras palavras, se você não acredita que Deus existe, ou Deus exista, não faz nenhuma diferença, porque Deus continua existindo, creia você ou não, porque a verdade independe de alguém. A verdade, ela é simplesmente a verdade. Nós não podemos confundir, irmãos, ponto de vista com verdade. Ponto de vista é apenas um pensamento, um conceito que eu tenho, e que esse conceito, de repente, tem um argumento até melhor que me derruba o conceito. Agora, a verdade, ela está por cima do ponto de vista. A verdade, ela existe independente de nós. Mas para que a gente possa assimilar essa verdade, é necessário que nós alcancemos, conectemos o nosso entendimento a essa verdade, então a verdade vai se tornar absoluta para nós. Mas a verdade depende de nós, creia você ou não, Deus continua existindo, por quê? Porque isso é verdade absoluta, amém? Então quando a gente olha essa falta de honra, a gente vê uma manifestação de ingratidão. Quando Deus nos manda honrar pai e mãe, Ele está nos ensinando sobre gratidão, Ele está nos ensinando a sermos gratos, agradecidos, porque a gratidão, irmãos, ela gera cuidado, a gratidão ela gera honra. Quando eu sou grato a alguém, por algum benefício que esse alguém me fez, isso vai gerar um cuidado maior que eu vou ter por essa pessoa. Então eu tenho um cuidado maior, ou seja, até o meu trato com essa pessoa é diferente. Se porventura eu estou muito ocupado durante o dia, o telefone está tocando, e é aquela pessoa, eu paro tudo para atender. Por quê? Porque eu tenho um cuidado especial com aquela pessoa. Mas talvez se fosse outra pessoa, eu olharia para o telefone e diz, não, eu posso só atender isso depois. Mas não, aqui é aquela pessoa. Então a gratidão gera cuidado, o cuidado também gera honra, a gratidão também gera honra. Então eu quero honrar essa pessoa. A pessoa diz, olha, no dia 10 do mês de agosto, eu queria que você não marcasse nada na sua agenda. Aí você olha a agenda e se diz, nossa, minha agenda está cheia. Mas para você eu vou dar um jeito, porque eu quero te honrar. Você está entendendo isso, amém? Quando Deus nos convida a honrar pai e mãe, Ele também está nos convidando, irmãos, a cuidar bem dos nossos pais. E agora eu quero levar num outro nível. Por exemplo, quando Deus nos manda, Provérbios capítulo 3, verso 9, Deus diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é esse honrar, irmão? Deus está nos ensinando, irmãos, quando Ele nos manda dizimar, quando Ele nos convida a ofertar,
quando Ele nos dá uma oportunidade de honrar a Ele com o trabalho das minhas mãos, que Ele me deu saúde para trabalhar, me deu oportunidade. Quando Deus me chama, irmãos, a honrar a vida, a Ele com os nossos bens, o objetivo de Deus é que a nossa atitude nos leve a demonstrar uma gratidão. Amém? Nós não dizimamos e ofertamos para ficarmos ricos, irmãos, como o mundo aí fora anda pregando, ou dizendo a nosso respeito. Nós dizimamos e ofertamos porque somos gratos e queremos tanto honrar aquele que cuidou de nós, aquele que fez algo de extraordinário, que nos salvou. Então, bens não significa nada, tempo não significa nada. Por quê? Porque a gratidão nos leva a ter um cuidado especial para com Ele. A gratidão nos leva a honrá-lo de uma maneira mais profunda, mais genuína, a fazer por Ele o que talvez eu não seria capaz de fazer por mim mesmo ou por alguém. Você está aqui? Quando a gente pensa em gratidão, irmãos, a ingratidão ela está no centro de duas coisas. Tem uma coisa antes, tem uma coisa depois, e a ingratidão está lá no meio. A ingratidão está aí, movimentando tudo isso. Duas coisas que demonstram muito a ingratidão: o esquecimento e o orgulho. Você pode repetir isso comigo: o esquecimento e o orgulho. Se você observar, irmão, a ingratidão, você vai ver a operação dessas duas coisas. Você vai ver que uma pessoa que é ingrata, ela é uma pessoa que se esqueceu. Você vai ver que uma pessoa que é ingrata é uma pessoa que é orgulhosa. Por exemplo, o esquecimento e o orgulho, dentro do nível da ingratidão. O filho pródigo, ele se esquece, irmãos, de tudo que o pai havia feito por ele. Ele não era grato pela vida que tinha, ele não era grato pela casa que ele morava, ele não era grato pela comida que ele comia, ele não era grato pelo trabalho que ele tinha, ele não era grato pelas coisas que ele podia usufruir naquela fazenda, ele não era grato pela roupa que ele vestia. Simplesmente ele decide apagar tudo isso da memória dele. E quando ele decide isso, irmão, ele coloca na sua mente o seguinte: eu não vivi nada de interessante na casa do meu pai. Tudo que eu vivi na casa do pai, eu estou jogando lixo, porque não significa nada para mim. E quando a gente transporta isso um pouquinho para a nossa relação com Deus, irmãos, isso implica uma série de coisas. Porque se eu sou capaz de estar na presença de Deus, adorando a Ele através de canções, e não expressar com tanta vontade, isso pode significar que eu ando esquecendo o que Ele fez por mim na cruz. Se eu sou capaz de vibrar no gol do time do coração, de maneira que eu saio do sofá, eu pulo, eu grito, eu perco o controle, mas quando eu estou diante daquele que me salvou do inferno, da morte, e eu não consigo ter esse tipo de reação, isso pode significar que é um esquecimento da minha parte do tamanho da ação desse Deus para comigo. Quando eu pego um recurso financeiro na minha mão e sei que a primeira parte precisa ser tirada para honrar a Deus e digo, mas não, eu primeiro preciso honrar os meus compromissos. Essa atitude está dizendo que eu estou me esquecendo de quem é Deus para mim e qual é a ação dele na minha vida. Ele simplesmente, o filho pródigo, decide apagar da sua mente tudo de bom que ele havia vivido na casa do seu pai. E quando ele decide isso, de apagar da memória, ele chega à seguinte conclusão: eu não tenho mais nada a fazer aqui. Eu não tenho por que permanecer na casa do meu pai, porque perdeu o gosto, perdeu o sentido, perdeu a razão. Sabe, eu não vejo por que estar aqui, porque ele se esquece de onde o pai o tirou. Ele se esquece quantas vezes o pai o apanhou no colo, ele se esquece quantas vezes o pai o tirou de situações difíceis. Ele se esquece aquele dia que ele caiu, cortou o pé e não conseguia andar e só mancava, e o pai o pegou no colo e caminhou com ele com os pés sangrando, e o pai o beijava, abraçava e dizia para ele: filho, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Filho, vai dar tudo certo.
Ele se esquece aquele dia que o pai segurou a mão dele, e ele estava lá deitado num leito, lá na hospedaria em Jerusalém, sofrendo de dor, e o pai segurava a mão dele e dizia para ele: filho, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Ele se esqueceu de tudo isso, ele esqueceu de tudo de bom que ele vivia, e a ingratidão passa a tomar conta. Ele não vê motivo mais para permanecer na casa do pai. O sentimento, irmãos, que domina o coração de uma pessoa ingrata é o desprezo. Quando há uma pessoa ingrata, ela despreza aquele ou aquela pessoa a quem ele nunca deveria desprezar. A ingratidão é assim. Por vezes, infinitas vezes, eu lido com pessoas ingratas. Às vezes pessoas que a gente passa a noite, madrugada, ajudando, para que o casamento não acabe, para que o filho não permaneça nas drogas, e de repente, quando algo acontece, há um esquecimento, há uma ingratidão, e de repente a pessoa passa pela gente na rua e faz de conta que nem conhece a gente. O jovem estava assim. Agora, o próximo passo dele é desprezar aquele a quem ele deveria honrar. A maioria de nós, irmãos, sofre de um mal terrível, que é o mal da memória curta, ou o esquecimento. É interessante como nós nos esquecemos facilmente das coisas boas que nos acontecem, e lembramos facilmente das coisas ruins que nos acontecem. Já percebeu? Se eu perguntar aqui quantas pessoas lembram de uma coisa ruim na tua vida, e vai ser unânime as mãos levantadas aqui. Mas se perguntar para você assim, quantas você consegue lembrar de 10 coisas ruins na tua vida, você vai levantar a mão. Se eu perguntar, você consegue lembrar de 10 coisas boas, você vai ficar pensando, 10 coisas boas, 10 coisas boas. Você está entendendo, amém? Está conseguindo alcançar isso, amém? É interessante, irmãos, como nós temos uma rapidez tão grande em esquecer daquilo que Deus faz por nós. Como nós temos uma facilidade de esquecer as noites que nós choramos pedindo socorro a Deus, para que no dia seguinte Ele nos tirasse de um sofrimento, de uma situação difícil que a gente teria que enfrentar. Quando passa aquilo, a gente se esquece. Há muitas pessoas que chegam na casa de Deus, irmãos, e choram dizendo: Deus, me ajuda, me tira dessa situação, eu não aguento mais. E Deus tira a pessoa. E no meio dessa situação a pessoa diz assim: Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Quando eu olho para esse jovem, eu fico imaginando que ele deve ter olhado um dia nos olhos do pai e falar assim, quando criança: pai, eu te amo. Pai, eu sou seu amigo, para sempre. Asaf anda dizendo essas coisas para mim. E eu fico imaginando, irmão, porque quando a gente tem um filho, a gente começa a viver muitas experiências ali, e eu fico pensando assim, que isso também é comum em outras casas. E aquele filho pródigo esqueceu do dia que ele disse para o pai: pai, eu nunca vou sair de perto do Senhor. Pai, eu vou ficar com o Senhor até o Senhor ficar velhinho. Jesus, eu vou te seguir por toda a minha vida, te dou o meu coração. Pastor, conta comigo. Olha, eu estou com o Senhor porque deve é. Meu líder de célula, nunca vou esquecer o que você fez por mim. Meu discipulador, olha, eu vou ser eternamente grato a você. Mas o esquecimento chegou. Nós vivemos em busca de novidades, irmãos, o tempo todo. Então aquilo que aconteceu ontem foi bom, mas foi ontem. E quando a gente faz isso, a gente comete um grave erro. A gente vai desprezar, a gente vai lançar no baú do esquecimento coisas que a gente nunca poderia esquecer. Falando do povo de Israel, a Bíblia diz assim: eles esqueceram o seu protetor, eles desprezaram o seu pai e criador, eles esqueceram aquele que lutou as batalhas por eles, aqueles que assumiu a frente das lutas deles. Eles se esqueceram, eles desprezaram o seu pai, o seu criador. Sabe, tem um momento que Deus está tão triste com o povo de Israel, irmão, e Deus se entristece, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus também se entristece, e Deus é pessoa, ser, que Deus fala lá em Isaías: olha, o boi obedece ao seu dono,
O jumento obedece àquele que o guia. Se eu sou Senhor e se eu sou Pai, Deus está dizendo: cadê a minha honra? Por que vocês não me obedecem? O próprio Jesus, irmãos, expressa uma dor profunda no coração dele quando diz assim: por quê? Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem? Por quê? Essa é a pergunta de Deus. Por que, meu irmão, que o pecado te derruba tão facilmente? Por que é tão fácil a gente expressar sentimentos por coisas passageiras desta terra e não conseguir fazer isso com aquele que criou a nossa vida, com aquele que nos salva? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil obedecer ao Deus que nos salvou? Acreditar na palavra desse Deus? Por que é tão difícil e fácil acreditar num horóscopo? As pessoas acreditam num horóscopo, não sabem nem quem foi a pessoa, a peça, o cidadão, a cidadã que escreveu aquele negócio, e não consegue acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque isso tudo tem a ver com a ingratidão, porque isso tudo tem a ver com o esquecimento, porque isso tudo tem a ver com que a gente não cuida bem da nossa memória. Olhe para cá, por favor. Diga comigo essa frase: a ingratidão tem início no esquecimento. Quando eu começo a esquecer, irmão, a ingratidão começa a fazer morada dentro de mim. Quando eu esqueço o que foi feito por mim, eu tenho por hábito lutar para conservar a minha memória sempre viva e ativa, lembrando de tudo que foi feito. Eu consigo lembrar do cuidado da irmã Azul e do irmão Acioli quando a gente chegou nessa cidade. Eu consigo lembrar do carinho deles, da comida que eles nos serviam. Eu consigo lembrar, sabe, do irmão que me levou no hospital quando eu estava doente, da irmã Néia que foi comigo para Vitória para fazer uma tomografia de tanta dor de cabeça que eu tinha, não sabia o que era. Consigo lembrar de cada detalhe, irmão. E o meu coração continua grato a essas pessoas. Continuo, né, outro dia estava falando da Milena, o cuidado da Milena com o Azaf. Todas as vezes, quarta-feira, Mário tinha que dar aula, Milena era babá do Azaf. Hoje a Azaf cresceu, não chega nem muito perto da Milena. Mas eu consigo lembrar dessas coisas, porque, irmãos, é fácil esquecer. Mas nós precisamos lutar, irmãos, porque nós temos aprendido que tudo que é mal, irmão, você não precisa fazer esforço, ele cresce naturalmente. Por exemplo, você deixa um lote vazio, você limpa ele todo, passa uma máquina ali, remove toda aquela sujeira, aquelas pedras, e aquele terreno está limpíssimo, limpíssimo. Você não precisa fazer nada, irmão, deixa só ali, não precisa nem ir lá. Naturalmente o mato cresce, naturalmente as cobras aparecem, naturalmente os ratos fazem morada, naturalmente as lacraias estão lá passeando, naturalmente os lixos aparecem. Mas se você quer manter aquele terreno limpo, irmão, tem que suar, tem que suar. É por isso que está na palavra de Deus que cardos e abrolhos vão crescer, espinhos vão crescer. E agora, Adão, vai ser no suor do teu rosto que você vai comer o pão, ou seja, a terra não vai mais cooperar com você, porque o pecado entrou. O esquecimento, irmão, a ingratidão tem início no esquecimento, e o esquecimento gera o desprezo. O esquecimento gera o desprezo. Eu sou humano e falho. Sinto muita dor quando percebo alguém sendo ingrato para comigo. Porque eu fico pensando, meu Deus, o que a pessoa fez com aquilo que a gente fez por ela? Não que eu estou procurando confete, não, irmão. Eu sou muito bem resolvido quanto a essas coisas, eu sei onde está a coroa que vai me honrar. Eu sei com quem está. Tá bom? E não está com você nessa terra, não, fique tranquilo. Mas o mínimo que você espera de alguém que você ajuda é um sentimento de gratidão. É uma palavra assim, eu nunca vou esquecer, ou eu estou sempre lembrando disso. Porque a gente se acostuma com aquilo que é bom. Quando eu saio para pregar, irmão, eu sou muito honrado. Eu também sou muito honrado aqui entre vocês. Mas vocês naturalmente começam a acostumar com a voz do pastor, com o jeito do pastor. E às vezes a gente tem aquele ditado tão terrível, né? A gente só sente falta quando perde. Mas não tem que ser assim.
A gente não tem que perder para sentir falta, irmãos, porque isso é ter a atitude do filho pródigo. O filho pródigo só sente falta da casa do pai depois que ele perde tudo. Não tem que ser assim, irmão. Ele passa fome, ele perde todo o dinheiro que nem dele era, porque é herança do pai. Ele passa até a destratar o pai, desonrar o pai, porque ele fala assim: pai, me dá herança. O pai estava vivo. Herança é algo que você só recebe depois que o pai morre. Até na nossa cultura é assim. Alguns pais que aparecem por aí dividindo a herança para não haver briga com os filhos no final. Mas em geral não é assim não. Eles vão vivendo a vida, morreu, tudo bem, tem lá a herança, os filhos vão ter direito. Então o que esse filho faz na cultura judaica é uma ofensa tão grande, tão terrível. Juízes 3:7 diz assim: o povo de Israel esqueceu o Senhor, o seu Deus. Ele pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes ídolos. Olha como é que uma pessoa sai da adoração ao Deus vivo e vai adorar agora um poste, uma imagem de escultura. E aí aquilo que o próprio apóstolo Pedro falou: a porca lavada volta para o lamaçal. O cachorro volta para o vômito dele e fica rolando, depois de tomar um banho cheiroso, ele fica rolando no vômito. Irmão, se você examinar teu coração nessa noite com muita sensatez e permitir que o Espírito Santo faça isso, você vai ver que essa frieza espiritual que você tem na sua vida se deve ao fato de que você se esqueceu do que Deus fez por você. E de que teu negócio com Deus é só um negócio. De que você lida com Deus na base do negócio. Deus me abençoa e eu te obedeço. Deus faz alguma coisa por mim e eu vou te seguir. Deus não é assim. Eu queria perguntar para você que coisas estão lá no fundinho da sua memória, quando na verdade deveriam estar na parte principal da sua memória. Faz essa pergunta para você: que coisas estão no fundo da sua memória, que na verdade deveria estar lá em cima, na parte principal? Que coisas? Eu faço outra pergunta: o que é que você tem empurrado lentamente para o poço do esquecimento? Lentamente você vai empurrando para o poço do esquecimento. Empurra um pouquinho aqui, um pouquinho, puf, caiu. Que coisa você está empurrando para o poço do esquecimento? Talvez aquele dia que você se converteu, talvez aquele dia que você foi batizado, talvez aquele dia que você chorou na presença de Deus e disse: Deus, você me salvou, eu nunca mais vou te deixar. O que é que o Espírito Santo precisa te lembrar nessa noite, meu irmão? Um livramento que Deus te deu e você deixou cair no esquecimento? Uma cura que Ele operou? O lugar de onde Ele te tirou? O que Ele fez por você? Quem você tem deixado de honrar? Quem te ajudou e não tem sido lembrado por você? Quem semeou na sua vida e você não permitiu que ele comesse da sua colheita hoje? Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, quem lavra a terra, quem trabalha a terra, tem que ser o primeiro a comer dos frutos, porque isso é uma questão de honra, de gratidão. E aí o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu aos Gálatas assim: a pessoa, Gálatas 6,6, anote depois para você ler em casa. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo, ele deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. O que Paulo está dizendo? Olha, se você recebe uma semente espiritual de uma pessoa, você acha que é muita coisa você honrar essa pessoa com algo material? Não é nada. A semente espiritual, ela permanece, o material se perde. Então Paulo fala isso para os Gálatas: ei Gálatas, tem alguém que está ensinando o Evangelho a vocês. Você deve pegar o que você tem de bom, seus bens, suas posses, e honra essa pessoa. Irmão, qual o dia que você preparou um jantar para o seu discipulador? Qual o dia que você falou assim, pegou um dinheiro a mais e falou: hoje eu vou separar um presentinho para minha discipuladora? Ou então eu vou escrever uma cartinha. Qual o dia que você fez isso? Qual o dia que você chegou para o teu pai e tua mãe e falou: pai, mãe, eu vou dar um presente de honra para vocês. Eu vou deixar de comprar algo para mim, mas eu quero honrar vocês. Qual o dia, irmão, que você foi lá abraçar aquela pessoa que pregou o Evangelho para você ser salvo e disse para ela assim: olha, nunca vou esquecer isso, você foi o responsável de me colocar no reino de Deus.
Foi Jesus quem me salvou, mas quem me levou foi você. As pessoas ficam meio assustadas, irmãos, quando veem você honrando o seu profeta. Elas vão até para a rede social e dizem: pastor não salva ninguém não. Mas isso é só ciúme, irmão. É só inveja. Porque eles não conseguem fazer isso com os pastores deles. Porque às vezes não funciona isso com eles. Existe uma grande diferença entre idolatria e honra. Eu posso dizer que eu sei discernir isso. Muito bem. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo, ela deve repartir todas as suas coisas boas, as suas posses, com quem a estiver ensinando. Coisa linda isso. Qual dia que você chegou ao seu professor de escola bíblica, deu um abraço nele e falou: querido, obrigado por você passar a noite aí estudando para me dar a palavra. Chegar para Mara, obrigado, você passar aí digitando o trabalho, a revista, para a gente ser abençoado. A gente poderia muito bem, irmãos, eu e a Mara, comprar a revista pronta e falar: vai estudar a revista. Mas a gente prefere produzir um material para te abençoar. A gente passa a madrugada fazendo isso. Eu estou num trabalho que eu não consegui ainda dar conta, que é fazer a revista Discipulado 1 a 1, para honrar você. Você ser discipulado com a revista que a gente está produzindo. Segunda coisa, onde a ingratidão está no meio. Você me dá mais 5 minutos? Amém? Quem me dá 5 minutos aí? Oh meu Deus, tem mais de 100 minutos, vou pregar até 2 horas da manhã hoje. Como diz o pastor Luciano, se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha pedido 50 minutos para cada um. O orgulho. O orgulho, irmãos, ele parte da ideia da independência. O homem se enche a tal ponto que ele se enxerga como único, como autossuficiente, como aquele que não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém não. Não precisa de ninguém não. Tudo que eu quero consigo por mim mesmo. O orgulho é aquilo que faz com que pensemos de nós mesmos mais do que deveríamos e pensemos das pessoas menos do que deveríamos. Anote essa frase, irmão. Orgulho é aquilo que faz com que nós pensemos de nós mesmos mais do que a gente deveria e pensemos das pessoas menos do que a gente deveria. Há uns 3 anos eu estava em Campos e o Espírito Santo tinha falado algo comigo. Eu peguei o telefone e liguei para o meu ex-patrão. Eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar numa empresa, no frigorífico. Eu era um molequinho mesmo, pequenininho. E você dá para perceber que eu não cresci tanto assim. Mas eu era muito menor do que eu sou hoje de altura, de estatura. E aí eu me lembro que ele olhou nos meus olhos e falou assim: menino, você não vai me dar trabalho não? Será que vai acontecer teu pai e tua mãe entrar aqui reclamando? Eu morava do outro lado da cidade. E eu disse: não, o senhor pode confiar em mim. Ele falou assim: olha, eu vou depositar uma confiança em você. Não me decepcione. Eu falei para ele: o senhor não vai se decepcionar. E ele foi aquele que me deu o meu primeiro emprego de carteira assinada, com 16 anos de idade. Ele acreditou em mim. Foi nesse emprego que eu adquiri meu primeiro lote, meu primeiro terreno. É onde está construída a minha casa hoje. E aí eu peguei o telefone, há 3 anos atrás, e liguei para ele. E falei: o senhor sabe quem está falando? Ele disse: eu não sei. Aí eu falei: é o Rodrigo, que trabalhou com o senhor lembra? Oh, Rodrigo, como é que você está e tal? Mas aí conversou um pouquinho: a que devo a honra você ligar para mim? Eu falei: só estou ligando para o senhor para te agradecer, porque o senhor me deu uma oportunidade de trabalho. Eu só quero te agradecer. Ele disse: mas eu não fiz nada demais, você que trabalhou, você que honrou. Eu sei, mas eu sou grato porque o senhor acreditou em mim. Amém? Esse sentimento, irmão, precisa existir em nós para que o orgulho não tome conta do nosso coração e nos faça como o filho pródigo. O filho pródigo, irmãos, ele pensou que não precisava de ninguém, que ele conseguiria dominar a situação da vida dele sozinho. Ele vira para o pai e diz assim: pai, me dá a parte que me cabe. O pai dá a ele. A Bíblia diz que em poucos dias ele foi para uma terra distante do pai, mais longe possível, e passou a viver ali do jeito que ele queria. O orgulho leva o homem a achar que agora que ele se levantou do chão por causa daquilo que Jesus fez a ele, então ele já pode andar sozinho. Ele já se pertence, ele já é dono do seu nariz. Aí você chega para uma pessoa que está orgulhosa e diz assim: meu querido, por favor, tome cuidado, não entra nesse relacionamento, não entra nessa situação, não vai a esse lugar. E a pessoa diz: eu sei me cuidar.
Porque a pessoa mal saiu do chão, já quer correr. Isso é ingratidão. Ele acha que pode fazer o que quiser, que ele pode pecar de novo, de novo, de novo. E você leu comigo hoje, no início desse culto, que se alguém permanece pecando, é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar na família, ele não é salvo. Uma pessoa que é dominada pelo pecado, que continua praticando o pecado, que sabe do que Deus pensa e continua no pecado, essa pessoa não pode afirmar que é salva. Ela tem que colocar em dúvida a sua salvação, sem sombra de dúvida. Então Deus nos faz nos lembrar de algo nessa noite. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios falou: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, e vocês não podem usar o corpo de vocês como vocês querem, mas é como Deus quer? Será que vocês não entendem que o Espírito Santo vive em vocês, e foi Deus quem deu o Espírito Santo para vocês, é um presente? E aí Paulo diz lá no verso 20: vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, porque Ele os comprou, e Ele pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dEle. Você está aqui? Use as suas mãos para a glória dEle. Use os seus braços para a glória dEle. Use os seus pés para a glória dEle. Use o seu coração para a vida dEle. Use os seus lábios para a glória dEle. Use a sua vida para a glória dEle. Irmão, eu não sou pastor porque eu olhei para um lado e para o outro e falei: poxa, não tem nada para fazer? Vou ser pastor. Eu não sou pastor porque a empresa que eu trabalhava fechou e eu fui mandado embora. Não, não tem nada a ver, irmão. Eu estava trabalhando quando Deus me chamou. Aliás, Deus chama gente ocupada, tá? Deus não chama ninguém parado, não. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro dele, de Jetro. Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele. Gideão estava malhando trigo no lagar. Definitivamente Deus não chama ninguém desocupado. Quer que Deus te chame? Então trabalhe na obra de Deus, se envolva com Deus, amém? Mas eu simplesmente olhei para um lado e para o outro e falei assim: não tem nada que eu possa dar para Deus, não sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tem nada. Mas eu tenho minha vida, Senhor, a única coisa que eu tenho está aqui, toma, faz o que o Senhor quiser. Deus falou: é isso que eu quero para você. Eu falei: então tá bom. Mas não foi tão fácil assim não, tá, irmão? Foi debaixo de lágrimas, foi debaixo de luta, debaixo de dor, de pensar, faço isso ou não. Mas eu entendi isso. Ele me comprou. Ele foi lá e pagou por mim. Se Ele pagou por mim, Ele é meu dono. Os índios guaranis no Paraguai, eles têm uma expressão para Deus. Eles chamam Deus de Tupã Yanderê. O que é Tupã Yanderê? Tupã Yanderê significa: o Senhor é o meu dono, Ele manda em mim. Não é apenas o Senhor é aquele que me livra, o Senhor é aquele que cuida de mim. Não, o Senhor é aquele que manda em mim. Tupã Yanderê. O Senhor é meu dono, que exerce autoridade sobre mim. Irmãos, quando nós olhamos para Adão e Eva, eles num dado momento se esquecem de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Eles passam a olhar o Senhor com ingratidão. Eles acham que o Senhor não fez mais do que a obrigação de pai. Aquele sentimento de assim: eu não pedi para nascer. Olha aí, olha a desonra, olha o insulto. Quantas vezes nós falamos isso para os nossos pais? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eles então passam a pensar, irmãos, que eles não precisavam mais de Deus. Daí eles decidem fazer o seguinte: viver independente de Deus. Quando nós andamos orgulhosos demais, nós fomos facilmente iludidos. Quando nós confiamos demais em nós mesmos, nossos próprios olhos nos traem. É o que significa ilusão. Foi assim que Eva olhou para o fruto. Ela se iludiu. A ilusão desvia do propósito. A ilusão desvia das coisas boas de Deus. A gente se ilude num relacionamento, a gente se ilude numa decisão errada, a gente se ilude numa proposta de emprego, a gente se ilude com as coisas que esse mundo oferece, numa viagem na droga, a gente se ilude, numa aventura, como Eva, e se perde. 1 Coríntios 4:7, Paulo dá uma palavra, o Espírito Santo dá uma palavra através do apóstolo Paulo, dizendo: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então por que você fica aí todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Por quê? Tu desfila o carro novo, a roupa nova, a casa nova, um bom jantar num bom restaurante, e fica aí exibindo isso como se isso fosse algo
que você deve isso a você? Foi Deus quem te deu. Eu faço outra pergunta. Do que você tem se orgulhado? Você acredita que tudo que você tem foi graças ao seu esforço, à sua influência? Você tem confiado demais em você mesmo? Você já não dá mais importância à palavra de Deus porque você já se vê pronto, já se vê perfeito, já se vê acabado, conhecedor demais? Eu já li a Bíblia toda, eu já estudei isso, já estudei aquilo. Aí você, quando olha para a palavra, a recepção à palavra é uma recepção de alguém que está com o coração endurecido. Olhe para mim. Você está indo no caminho da ingratidão. O orgulho está tomando conta de você. Irmão, a experiência, guarde isso no seu coração, a experiência de louvar a Deus por milagres e por salvação é algo que a gente só consegue fazer aqui nessa terra, é algo reservado só para aqui. A experiência de cantar a Deus por causa das maravilhas que Ele faz na nossa vida é só aqui. No céu não é assim, porque no céu nós vamos adorar a Deus pela grandeza dEle e pela santidade dEle. Agora olhe para mim, por maravilhas e milagres é só aqui na terra. Então deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para não perder as suas grandes oportunidades, porque elas não vão voltar. Eu quero concluir esse sermão citando para você 3 textos. O primeiro texto é o Lamentações de Jeremias 3:21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero encher a minha mente com aquilo que me faz apegar a um resultado positivo, aquilo que me faz crer no amanhã. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive está. Então, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Salmo 8:3. Ele diz assim, o salmista: quando eu contemplo os céus, obra de suas mãos, quando eu avisto as estrelas que tu criastes, então eu olho para mim mesmo e fico pensando: o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que é o homem para que ele possa se gloriar de algo? Há uma grandeza de um infinito de universo, e eu sou um ponto, um pingo nesse oceano. Mas ainda assim o Senhor diz que eu tenho valor. Mas ainda assim o Senhor se importa comigo. E o último texto é o Salmo 116, quando o salmista diz: eu estava mal e o Senhor me livrou. Eu estava caído, o Senhor me levantou. Então, num momento de êxtase da gratidão, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu tomarei do cálice da salvação dele. Eu apresentarei para ele sacrifícios de louvor, de honra, na presença de todo o seu povo, na grande congregação. Isso é adoração. Esses 3 textos nos servem de maneira poderosa, irmãos, para nos erguer desse vale da ingratidão que a gente anda vivendo nele e caminhando por ele. Esses 3 textos podem encher a nossa memória com as coisas boas que Deus fez por mim, mas também com as coisas boas que as pessoas fizeram por mim. Esses 3 textos, irmãos, podem encher a minha memória com as coisas boas que o Senhor fez. Esses 3 textos podem me levar a presentear ao meu Senhor, a honrar o meu Senhor, a honrar alguém que cuidou de mim, que acreditou em mim, que investiu em mim, que investiu em você, que acreditou em você, que cuida de você, que se importa com você, e porque te ama te diz a verdade, e porque te ama ele te corrige, essa pessoa te corrige. Nós não temos uma razão, irmãos, para nos orgulharmos de nós mesmos. Nós somos uma nuvem que hoje está aqui e amanhã não vai estar. Daqui a um tempo, os meus olhos vão se fechar, e o seu também. E a gente não existe mais aqui nessa terra. E a única coisa que fica de nós é a nossa memória, o que vivemos, ou como vivemos. E para mim não importa que alguém narre como eu morri. Para mim importa que alguém narre como eu vivi. E quero lutar todos os dias para ser grato a Deus até o último dia da minha vida. Gastar a minha vida no púlpito
É uma questão de gratidão por aquele que me salvou. Eu queria convidar você a se colocar diante do Senhor. Não é um apelo emotivo para você não, irmão. É um apelo consciente, para que você se livre desse perigo da ingratidão. Se você olhar para a tua vida, você vai ver o que já Deus já fez por você. Se você for sensato, você vai ver quantos livramentos de morte você já teve, que Deus te deu mesmo antes de você ter se convertido. Aquele carro que aquele dia quase bateu, quase capotou, aquele lugar que você caiu, aquele dia que você estava andando de bicicleta e tomou um tombo feio, mas sobreviveu. Você vai começar a ver essas coisas na sua vida. Você vai ver aquele dia que você era uma criança e chorava e pedia a Deus, por favor, a gente não tem nada para comer hoje, dá alguma coisa para a gente. De repente apareceu alguém lá com uma comida e te abençoou. Você vai ver Deus, Deus, Deus. Você vai poder olhar e falar, poxa, o meu discipulador, ele para a vida dele, ele cuida de mim, ele se importa comigo. Eu preciso reconhecer e ser grato. Eu não posso deixar isso cair no esquecimento.